paz do Senhor a todos. Mais uma vez, no nome de Jesus, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, nós temos a seguinte instrução: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções ou propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas ou com quem temos de tratar. O contexto desta palavra é a respeito de entrar no descanso. E nós devemos nos esforçar para entrar no descanso e não cairmos no mesmo exemplo de desobediência. Por que para muitas pessoas a palavra de Deus tem pouco significado? Assim como os judeus, eles muitas vezes não gostavam do maná e não desejavam mais o maná, também muitos não desejam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para eles, não é viva e nem é eficaz. Portanto, muitos, eles começam ouvindo a palavra e gostam da palavra de Deus, mas depois abandonam, porque na verdade a fé é fraca e anda em desobediência. Veja que a palavra da desobediência é que tira a vida, é que tira a eficácia, e Deus não é efetivo numa alma que anda em desobediência. Para nós que cremos, que temos experimentado o poder do Espírito, a palavra de Deus é viva e é eficaz. E já experimentamos o resultado que ela tem ao ponto de dividir a nossa alma e espírito. O que significa que nós aprendemos, por meio de ouvir a palavra de Deus, a fazer diferença entre o que é almático e o que é espiritual. Há um grande problema entre os que creem, fazer diferença entre o que é de Deus e o que é dos homens, entre o que é almático e o que é espiritual. Nós precisamos de compreender que quando a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai nos dividir de tal maneira que faz separação entre os pensamentos e os propósitos do coração. Porque é apta para discernir. Então, vamos perceber que a palavra de Deus, quando é viva e eficaz, ela traz os seguintes efeitos. Primeiro, divide a alma e o espírito. A grande questão é fazer esta separação. Para quê? Para que nós possamos ser espirituais e não carnais. Se formos crentes carnais a vida inteira, nós não vamos perceber as riquezas insondáveis de Cristo, o amor de Deus, a alegria do Espírito Santo. Nós também precisamos de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que as pessoas são enganadas? Porque muitos estão enganados, fazendo as coisas segundo a alma humana e dizendo que é de Deus. Você sabe quando algo é de Deus e quando algo é do homem? Você sabe qual é a diferença entre o espírito e a alma? Você entende o que é do mundo e o que é do reino do céu ou do reino de Deus? Você sabe quando uma igreja é conduzida por um falso profeta ou por um lobo vestido de ovelha? Você sabe? Você sabe quando o evangelho é falsificado? Você compreende quando alguém prega segundo a carne ou quando alguém prega por meio do Espírito Santo?
Alguém que preparou o caminho do Senhor no seu coração e o Espírito Santo passa por ele e por meio dele a palavra é viva e eficaz. Portanto, as coisas não são como nós pensamos. É por isso que nós precisamos nos voltar à obediência. O princípio de tudo é obedecer a palavra do Senhor. O sinal que você tem fé é a obediência. Nós pecamos muitas vezes, mas nós voltamos ao Senhor e desejamos não prosseguir no pecado, porque já entramos no descanso e sabemos que Deus é bom. Já provamos isto. É maravilhoso ficar na comunhão com o Espírito Santo. Portanto, nós precisamos ter a experiência da eficácia da palavra em nossa alma, em nosso espírito. Então eu vou ler de novo o versículo e vamos prestar muita atenção. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Bem, o que você propõe no seu coração? Você ainda anda perdido nos seus pensamentos, divagando, imaginando, supondo e especulando? Precisa da palavra de Deus viva e eficaz. Mas para que a palavra de Deus seja viva e eficaz para você, você precisa de obedecer o Senhor. Esforçar por entrar no descanso. Por quê? Se houver mistura na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso propósito de carne e espírito, nós não vamos descansar. Por quê? Porque na carne não há repouso e nem descanso para nós. Nós só descansamos quando nós chegamos na boa terra, isto é, alcançamos a mente de Cristo. Portanto, estas 4 coisas, vamos ver. A primeira, a palavra de Deus, ela penetra. Cortar é penetrar algo, mas também cortar é separar. Veja que juntas e medulas se referem à parte mais interior do nosso homem interior. Juntas é aquilo que nos move. E medula fala do espírito, que é o centro dos ossos. Os ossos simbolizam nossa parte espiritual que nos mantém de pé, assim como os ossos mantêm o corpo de pé. O Espírito de Deus nos mantém de pé, como se nós estivéssemos ressuscitados. É por isso que quando Deus ia falar com Ezequiel, ele dizia, põe-se de pé, ou o Espírito o colocava de pé. Estar de pé significa ser espiritual e participar da ressurreição e da vida de Jesus. Isto é por meio, simbolicamente falando, dos ossos que mantêm o nosso corpo de pé. Portanto, nós temos uma palavra viva e eficaz que é apta para discernir. Não devemos ter desculpas a respeito de não entender o nosso pensamento. O que precisamos? Obedecer o Senhor e perguntar: o que o Senhor disse a respeito do que eu estou pensando? Eu estou propondo fazer algo e agir de determinada maneira. Vamos lembrar daquele homem que, quando Jesus disse que devia perdoar 70 vezes 7, numa ocasião, o homem perguntou: quem é meu próximo? É que nós queremos escolher as pessoas para nós agirmos com elas. Isto é um propósito do nosso coração. Então nós propomos no nosso coração a escolher o próximo de acordo com o nosso gosto particular, de acordo com a nossa simpatia, de acordo com a nossa alma. Isso não está de acordo com o Espírito, mas está de acordo com o nosso. Portanto,
Portanto, não há nisto visão de Deus ou ensinamento do Espírito, mas escolha carnal. Isto é ser almático e natural. Portanto, este propósito do coração de escolher o próximo e considerar as coisas segundo o que nós gostamos ou não é natural. Portanto, vamos nos esforçar. Esse é o ensinamento no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Veja que cair está aqui, porque a desobediência nos faz cair. Se estivermos caídos, a palavra de Deus não será viva e eficaz para nós. Nós precisamos de estar de pé, e a palavra de Deus, ela estará fazendo esta obra gloriosa em nós, para que nós sejamos uma nova criatura. E assim descobriremos a presença do Senhor. Por isso que o versículo 13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Estando nós na presença de Deus, tudo está resolvido, porque a presença de Deus nos mantém de pé, nos dirige, exorta, corrige, nos cobre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Portanto, é com ele que nós tratamos. Então ele termina dizendo: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso não podemos analisar as coisas de acordo com o nosso interesse ou a nossa preferência. Não tenha preferência por ninguém. Você pode ter amigos mais chegados, mas não preferência. Precisamos considerar aquele que está próximo. E é assim. Precisamos de perceber a presença do Senhor e sabermos que estamos tratando com Ele, não com os homens. Quando nós descobrimos, pela palavra viva e eficaz, que estamos tratando com Deus e que Deus é verdadeiro, Ele se faz presente, nós mudamos a nossa maneira de lidar com as pessoas. Então não lidamos com as pessoas de acordo com a nossa preferência e o nosso propósito de coração. Bendito seja o Senhor e que todos nós estejamos vigiando e esforçando para entrar no descanso, para que não caiamos e para que não desobedeçamos o Senhor para fazer a nossa própria vontade. Fiquem todos na graça, no amor e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos e que a alegria do Espírito Santo seja com todos que estão em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Amém.